O caráter cristão, a fome e a sede dos filhos do reino, esse é o tema da nossa série. Nós temos refletido, observando essas características no Sermão da Montanha, em que o Senhor Jesus instrui os seus discípulos. Nós estamos aí ainda aos pés do Mestre, aprendendo sobre aquilo que é esperado de nós por sermos feitos filhos do reino. Nós estamos finalizando aí aquela porção principal do Sermão da Montanha, que começou no versículo 17 do capítulo 5 e vai até o capítulo 7, versículo 12. Nós estamos passando do centro e caminhando para o final dessa porção principal. Depois disso, nós vemos algumas exortações para os filhos do reino, e nesse bloco nós vemos muita doutrina sendo proferida para ensinar os filhos como se portar nesse reino, já que nós somos habitantes de outro reino. O Senhor Jesus ele está tanto descrevendo aqui como exemplificando essas expectativas a nosso respeito, apontando para aqueles padrões mais elevados da época. Então ele aponta isso no versículo 20 do capítulo 5, onde ele exorta-nos que se nós não ultrapassarmos, se nós não superabundarmos aí, não excedermos a justiça dos escribas e fariseus, que eram os padrões morais daquela época, mais elevados, nós não entraríamos no reino dos céus, porque justamente exceder a isso só é possível àqueles que são feitos novas criaturas. Imagine que os escribas e fariseus estavam no topo da moralidade, do que poderia ser experimentado por quem é morto, por quem não é nascido de novo. Para exceder esses padrões era necessário, ou é necessário, um novo nascimento. Por isso, então, que as portas dos céus só se abrem, os portais do reino só se abrem quando é detectado esse novo nascimento, essa cidadania que nós recebemos do Senhor. Então, essa advertência do versículo 20 do capítulo 5, ela tem a finalidade de despertar a atenção dos discípulos, o que é extremamente natural. Não existia, como eu observei no domingo passado, outro padrão maior do que ele. Então, diante dessa exortação, algo que surge naturalmente é perguntar ao Senhor como. Como então nós excedemos? Já que eles estão ali no nível mais elevado. E o Senhor Jesus oferece a resposta de uma pergunta não dita, mas necessária. É evidente que o Senhor sabe que eles precisam ser ensinados sobre o como. O Senhor Jesus, então, não mostra somente o como, ele mostra o como, exemplificando, dando ilustrações, usando metáforas, usando recursos para instruir os seus discípulos, mas também ele diz o porquê nós precisamos exceder. O porquê desse como. E o Senhor Jesus, ele ensina nesses dois grandes aspectos que nós vivenciamos. Em relação aos homens, nos nossos mais diversos relacionamentos, que revela características ou realidades espirituais, mas também em relação a Deus. Quando nós nos relacionamos objetivamente, diretamente com Deus. É aí que nós estamos vendo do capítulo 6 em diante, né? A grande dificuldade aí, portanto, é nós percebermos ou não percebermos que a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, seja com ímpios, seja com apóstatas, seja com os mais diversos tipos de incrédulos ou os mais diversos tipos de crédulos que não são novas criaturas, a grande dificuldade, então, é percebermos que nós revelamos realidades espirituais nossas quando nós vivenciamos esses diversos tipos de relacionamentos. E essa é a grande dificuldade. Então, se esses são os dois grandes lados da vida humana, o seu aspecto material
imanente e o seu aspecto espiritual, transcendente. Né? Todo ser humano vive essas realidades, até mesmo aqueles que são ateus. Em alguma realidade ele espera por algo metafísico, por algo que transcende a sua vida. Então, se nós percebemos que o Senhor nos instrui nessas duas realidades, é evidente em cada uma dessas realidades, principalmente no capítulo 5, a partir do versículo 20, quando o Senhor fala intrinsecamente, né, ele dá 6 mandamentos a respeito dos nossos relacionamentos, sempre ele mostra realidades espirituais. Então, parece que nós não percebemos isso, irmãos, sabe? É impressionante como nós não percebemos isso. Não importa com quem você se relaciona, sempre você mostra o que você é por dentro. Sempre você expõe algo da sua fé, do seu credo, de como você reconhece Deus, de como você entende esse mundo. Sempre, sempre, meus irmãos. Essa é a grande dificuldade de compreensão. O Senhor Jesus, ele revolucionou a crença, o credo daquela época, a religião daquela época, justamente por mostrar como essas realidades espirituais tocam e modificam os nossos relacionamentos, dos mais simples até os mais complexos, seja com crentes ou com descrentes. O Senhor nos diz, então, como exceder essa justiça diante dos homens, mostrando realidades espirituais, e o Senhor nos diz, a partir do capítulo 6, como excedermos essa justiça diante de Deus. É o que nós entramos aqui nessa característica dos filhos do reino anônima. Existe um nível de experiência, de vivência que nós experimentamos aqui, nesse reino caído, em que nós vivemos no mais completo anonimato, quando nós intencionamos ostentação para nós mesmos, seja da nossa fé, seja da nossa piedade, seja da nossa moralidade. Nós nos escondemos para que o Senhor apareça. Por isso nós protegemos o nosso coração. Então, nós vemos o Senhor nos exortando em 3 áreas aqui, e todas ele nos exorta para que nós vivenciemos o anonimato, o secreto, o anonimato na misericórdia, na oração e no jejum aí, em que eu nomeei como consagração, entendendo que essa é uma prática de consagração. Ou seja, o Senhor está nos ensinando aqui sobre Mateus, capítulo 5, versículo 20. Evidentemente, você pode também colocar aí o versículo 48, onde nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. É excedendo essa justiça dos escribas e fariseus que nós seremos completos. Essa é a ideia de perfeição, não é de imaculado. Mas nós seremos completados. Existem algumas lacunas em nós, existem algumas brechas em nós temos que ser completados, nós temos que ser um círculo perfeito. Então nós temos que ter essa completude em nós, como completo é o Pai, como perfeito, como íntegro, de integral, evidentemente, é o Pai. Nós precisamos ser. Como nós fazemos isso? Seguindo as orientações. E os irmãos hão de concordar que as expectativas são elevadas demais, meus irmãos. Essas expectativas, elas são assustadoras. É aqui que o orgulhoso cai, porque o orgulhoso ele não tem medo. O arrogante ele não teme consequências. O arrogante ele está lá no pedestal, ele está lá em cima. Em medidas variadas ele está no lugar de Deus. Então quando você vê alguém corajoso demais, sem tremer, sem ter um pingo de temor, aquele cara que topa tudo, aquela pessoa que está para tudo, aquela pessoa que não vê problemas, dificuldades, não tem receio de nada, você está diante de um tolo, de uma tola, de uma pessoa que está prestes a cair. E basta, geralmente, quando nós nos deparamos com pessoas assim, basta você parar por alguns segundos e olhar para a vida dessa pessoa, que você vai ver a vida de tropeço. Você afasta um pouquinho ele do meio e olha por trás dele. Você vai perceber uma vida de buracos, uma vida deformada. Porque quando nós nos deparamos com tais expectativas, meus irmãos, é apavorante.
Olha o que é requerido de nós aqui, meus irmãos. Olha o que é exigido de nós. É assustador, realmente. Nós devemos entender, então, como os discípulos do Senhor, os primeiros cristãos, estavam ali diante do Mestre, aterrorizados. Como, Senhor? Como? Isso gera, inevitavelmente, por isso, então, o capítulo 6, uma profunda necessidade de se aproximar de Deus. Nessas três áreas que eram mal vivenciadas pelos judeus, em que eles deveriam continuar observando, já que eles eram judeus, mas como um filho do reino por vir, não como um filho do reino caído, bonito, cheiroso, como eram os padrões morais daquela época, os escribas e os fariseus. Então, quando nós observamos aqui o Senhor nos instruindo acerca do versículo 20, nós temos que levantar um questionamento, né? Como exceder a justiça? Um tipo de justiça em que nós não recebemos os aplausos dos homens, mas recebemos a recompensa de Deus, recebemos o agrado de Deus. Como, então, viver um tipo de justiça em que os homens não valorizam, mas que Deus exalta? Como? E aí, por isso, nós temos que prestar muita atenção como nós vivemos e como a vida nos retribui a vida que vivemos. Nós somos ensinados, então, com outra exortação, para vivermos esse outro aspecto. É o versículo 1 do capítulo 6, quando o Senhor diz, guardai-vos. A ideia é de proteger realmente, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Então, esse versículo, meus irmãos, ele é a base das advertências até o versículo 16, 18, né? O versículo 19 ao versículo 21, ele é meio que um versículo, são versículos articulados, que ele serve de conclusão para esse bloco, mas também de introdução para as advertências por vir. Por isso que nós refletiremos sobre esses versículos em dois momentos, primeiro nesse, e no próximo nós refletiremos de novo sobre esses mesmos versículos, apenas nós concluiremos. Então, quando os irmãos perceberem que eu estou demorando demais do versículo 16 a 18, não pense que eu vou expor ainda completamente o 19 ao 21, certo? Ele vai fazer apenas uma parte da conclusão para nós percebermos as implicações dos versículos 19 a 21 para essas palavras que o Senhor nos dá aqui de exortação, do versículo 1 até o versículo 18, nessas três áreas. Então, os irmãos observam que existem exortações do nosso relacionamento para com o outro, que é o exercício da misericórdia, exemplificado aqui por dar esmolas. Existe uma exortação de uma prática do nosso relacionamento para com Deus, diretamente, que é a oração, e da consagração, exemplificado aqui, usando como uma prática, o jejum. A consagração, o jejum, é para conosco mesmo. Então, para com o próximo, ou outro, para com Deus e para consigo mesmo. O ponto da reflexão do último sermão foi o seguinte, para os irmãos lembrarem, o Senhor deseja nos ensinar que o tipo de ambição, porque ele está falando aqui a respeito de ambições aqui. Qual é a ambição? Qual é a ambição dos filhos do reino caído e qual é a ambição dos filhos do reino por vir? Então, o Senhor está nos ensinando que o tipo de ambição que habita o nosso coração, ou seja, o que move o nosso coração, pelo que nós vivemos, e então essa ambição também é nutrida por nós, o tipo de ambição que habita no nosso coração revela qual reino nós pertencemos. E essas exortações, portanto, ela nos ensina duas realidades. Primeiro, evidentemente, o perigo do louvor dos homens. O Senhor exorta-nos em Lucas, capítulo 6, você pode abrir Lucas, capítulo 6, sobre isso.
Então, o perigo do louvor dos homens, e que, algo mais, ele nos ensina que esse tipo de anseio, né, que é a ambição pelo louvor dos homens, esse tipo de anseio, ele revela o nosso coração. É um coração caído. É um coração imperfeito, é um coração incompleto, não é um coração novo, é um coração que fede. Então, enquanto os nossos sacrifícios chegam até o Pai como atos de louvor, porque a nossa ambição é exaltá-lo, quando a nossa vida é vivenciada de tal forma que nós queremos aplausos, o reconhecimento dos homens, então o nosso coração chega diante de Deus como imundícia, como uma oferta podre. Na passagem paralela, em Lucas capítulo 6, a passagem paralela às bem-aventuranças, Lucas, o evangelista Lucas, ele registra aí sentenças de juízo, iniciada aí por aquele termo ai, visto em toda a Sagrada Escritura, principalmente nos Evangelhos. Paulo também utiliza, Mateus utiliza demais, Marcos utiliza pouquíssimo, acho que 1 ou 2 vezes, Lucas utiliza muito, Isaías utiliza assustadoramente. Então são introduções de juízo. Ai de vós, ai de vocês, né? Nós vemos aqui Lucas registrando o juízo que o Senhor aponta para o perigo do louvor dos homens. O versículo 26 de Lucas 6 diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ao invés deles reprovarem os falsos profetas, eles direcionavam louvores aos falsos profetas, porque os falsos profetas nutriam ambições caídas de corações mortos. Então, observa que existem placas de advertências aqui que o Senhor está colocando. Como eu percebo? Assim você percebe. É dessa forma que você percebe. O Senhor coloca para nós placas de advertência. Então hoje nós vamos refletir em algo extremamente singular. Nós estamos refletindo sobre realidades que devem ser experimentadas, irmãos, no escondido do nosso quarto. Mas extremamente importante é reconhecer que essas verdades, essas experiências de fé, elas devem ser experimentadas no escondido do nosso coração. E o escondido do nosso coração não é simplesmente não verbalizar, mas é protegê-lo. Quando nós percebemos esse cuidado para com a forma como nós recebemos o louvor dos homens, nós percebemos que isso foi usado de forma muito negativa, não somente ao longo da história da humanidade, mas ao longo da história da igreja, né? Nós vemos muitos argumentos para testificar de que algo é veraz, de que algo é verdadeiro, quando a maior massa está a favor, né? Daí saiu, então, aquele dito, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas não é. Nós percebemos que o povo é caído. O ser humano é caído. Às vezes, nós lutamos contra uma massa. Nem sempre quando a maioria está com a mesma opinião, essa opinião é a correta. Nem sempre. Então nós devemos ter muito cuidado para avaliar a nossa conduta. Como nós nos fortalecemos? Como nós fortalecemos o nosso espírito? Usando disciplinas, cuja finalidade será nutrir em nós piedade, maturidade, crescimento. Essas 3 realidades, esses 3 exercícios aqui, o dar esmolas, a oração e o jejum na consagração, eles têm esse objetivo de fortalecer-nos espiritualmente para enfrentarmos esse reino de trevas. Como nós, então, vivenciamos a consagração, se não no anonimato? É isso que nós iremos refletir hoje.
o anonimato dos filhos do reino na consagração. E aí eu quero dar algumas palavras para os irmãos sobre o que é consagração e como essa consagração é experimentada no mundo todo pelas mais diversas religiões. O Senhor, ele segue aquele mesmo estrutura, uma advertência, a garantia de que receberão o que vocês querem e então a instrução para o exercício da piedade em segredo, porque em segredo o Pai vê e recompensará. Essa é a estrutura. Por isso, a discussão sobre a ambição. Se você ambiciona o aplauso dos homens, você, não tenha dúvida, você receberá o que você quer, né, o que você ambiciona. Mas é somente isso que você receberá. Esse é o grande ponto. Então, como nós temos visto, os pontos aqui são os mesmos, se os irmãos observarem. A misericórdia idólatra, a oração idólatra e aqui a consagração idólatra. Esse é o primeiro ponto, versículo 16. A consagração idólatra. Então, o ato, meus irmãos, de consagração, ele não é uma prática exclusiva do cristianismo. Isso porque existe dentro do ser humano um anseio pelo divino. Então, existe no ser humano o anseio por buscar o favor da divindade. E se existe esse anseio, existe então um ato de consagração nas mais diversas religiões. E no sentido geral, né, não no sentido bíblico, mas no sentido geral, o que é consagração? É a purificação de algo ou alguém do pecado ou da impureza para dedicar a alguma finalidade religiosa específica. Eu lembro que no início da minha conversão, aprendendo sobre a fé, eu consagrei um violão. O violão só poderia ser tocado nele músicas cristãs, gospel, né? Não poderia tocar nele música do mundo. Eu nunca aprendi a tocar. Então não foi tocada, não foi nenhuma, né? Então, quantas pessoas... Não, Senhor, me ajuda a comprar um carro. Porque eu só vou levar irmãos, né? Eu só vou levar irmãos para a igreja, não é? Então, existe esse ato de consagração, tanto de objetos, que dá essa ideia de separação, certo? Separação, né? De purificação, no sentido de algo puro, separar para algo puro, algo santo, né? Então, existe essa realidade e é experimentado por todo mundo. Essa é uma prática universal, meus irmãos. Nas mais diversas religiões nós vemos, não somente a consagração é um ato universal, como o jejum não é exclusivo nem do povo judeu e muito menos do cristianismo. Ele também é uma prática universal. Nós vemos os católicos na quaresma, nós vemos os muçulmanos no Ramadã, nós vemos os hinduístas, no nome que aqui eu não sei pronunciar, nós vemos os judeus no Yom Kippur, e até chegar nos cristãos é possível nós observarmos essa prática com propósitos religiosos. Alguns praticam o jejum além de propósitos religiosos. A ideia é de trazer um tipo de purificação da alma, um tipo de purificação para lhe dar paz interior, para então, diante disso, receber ou conseguir ter sensibilidade para ouvir uma voz espiritual. Seja ele Deus, seja ele Cristo, seja o Espírito Santo, ou seja qualquer divindade que essas religiões ensinam aí. Talvez, removendo desse meio que eu falei para os irmãos, né? Então eu dei alguns exemplos para exemplificar todas as outras religiões, mas talvez removendo desse meio apenas os judeus, porque nós vemos a corrupção do jejum nos judeus por maldade do coração, mas ela foi dada com propósitos santos. Né? Então, talvez removendo desse meio apenas os judeus, todas as demais religiões compreendem que através de um processo de autopurificação, os devotos ou os objetos, eles serão aceitos como sacrifício. Percebe como isso se relaciona com a prática que estava sendo exercida ali pelos judeus do tempo de Cristo. Então, existe essa mentalidade de que não importa, as motivações do meu coração não importam. O exercício mecânico de algo trará algum tipo de benefício para mim.
para mim, olha as obras aí para aceitação. Então, existe essa mentalidade em todas as religiões, e que foi experimentado pelos judeus e também é experimentada pelo cristianismo. Então, isso significa que existe uma massa universal completamente deformada que concebe o jejum como instrumento de elevação, através dessa purificação, como um pedestal através do qual os integrantes tocarão os céus, tocarão o sagrado, tocarão o divino. Ou seja como for, o jejum é um instrumento de consagração, seja no cristianismo, seja no judaísmo, ou seja em qualquer religião. Como nós vivenciamos ele, revela quem nós somos. O que nós vemos nas Sagradas Escrituras sobre o jejum? Embora o jejum ele fosse uma dos três principais atos de piedade, como dar esmolas e como a oração para os fariseus, ele era observado pelos fariseus pelo menos 2 vezes por semana, talvez nas segundas e nas quintas-feiras. Então as pessoas sabiam os dias que os judeus os fariseus ali iriam jejuar. Mas existem regulamentações não somente para os fariseus, mas para todo o povo judeu. Por exemplo, como ordem, como mandamento, o judeu deve experimentar o jejum no dia da expiação. É um mandamento, está na lei mosaica. Ele deve experimentar o jejum, isso ainda é observado no dia da expiação, como mandamento. Todo o povo judeu deve jejuar no dia da expiação. Embora, durante o cativeiro babilônico, o jejum ele foi experimentado, e aí nós já percebemos a finalidade do jejum. O jejum ele foi experimentado de forma mais regular. Para quê, meus irmãos? Para rememorar o que tinha os levado até lá. Então percebe que é um ato de contrição, de reflexão, de meditação, de análise. Foi um instrumento utilizado durante o cativeiro com essa finalidade. Quando nós consultamos de forma mais detida o Antigo e o Novo Testamento, nós percebemos que o jejum ele é concebido como um exercício visível para expressar uma contrição e humilhação interior, seja individual ou seja comunitária. Sempre, meus irmãos, sempre o jejum está ligado à consideração de pecados. Nós vemos aí, por exemplo, quando o povo judeu volta com Neemias do cativeiro babilônico, nós vemos sendo proclamado um jejum público, um jejum comunitário, e Neemias capítulo 9 faz justamente menção para a lembrança dos pecados que os levaram até o cativeiro. Um exemplo de que o jejum era experimentado não somente pelos judeus, mas por outros povos, até mesmo nos tempos antigos, é o livro de Jonas, no capítulo 3, onde os ninivitas, em arrependimento, jejuam para que Deus os perdoe. Nós vemos até o apóstolo Paulo, quando o Senhor, em Atos capítulo 9, o Senhor o acusa de persegui-lo, perseguindo a igreja. E nós vemos que Paulo passou aí alguns dias sem comer e sem beber, refletindo evidentemente sobre aquilo que aconteceu, à luz do que aconteceu, à luz das palavras do Senhor Jesus. Nós também vemos o jejum sendo observado como uma atitude de quebrantamento, meus irmãos, diante de uma necessidade de petição, uma petição especial ao Senhor. Nós vemos isso acontecendo com Esther. Tem que se apresentar diante do rei persa Assuero e ela convoca, então, conclama, então, para que todo o povo jejue a seu favor. Então, existe essa necessidade de humilhação diante daquele que é maior do que nós. Então, não somente a prática, mas existe a motivação, o reconhecimento, meus irmãos. Mas, mesmo com todas essas diretrizes do Antigo Testamento, por exemplo, para regulamentar esse ato que deveria ser um ato de devoção, um ato de contrição, um ato de adoração, nós observamos o jejum sendo sucateado, a consagração sendo sucateada, sendo observada de forma mecânica, idólatra e hipócrita, meus irmãos. Agora a pergunta que fica é,
e nós já respondemos essa pergunta muitas vezes na exposição do livro de Oséias, até onde nós fomos, a pergunta que fica, então, é por que isso acontece? Por quê? Nós vemos tantas exortações, não somente visíveis, mas audíveis. Nós vemos o próprio povo judeu, o próprio povo de Deus, na experiência ativa de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, experimentando o agir de Deus, mas mesmo diante disso, nós vemos então a deformação dessa caminhada, especialmente em instrumentos dados para construção, nutrição, fortalecimento de piedade. Por que isso acontece? Deveria ser a pergunta, e essa pergunta deve nos fazer refletir. Isso acontece, meus irmãos, quando nós tomamos prescrições que servem para nos auxiliar no desenvolvimento de uma vida santa e simplesmente as corrompemos. Simples assim. Nós tornamos meras atividades a serem executadas mecanicamente. Mecanicamente. Simples assim. Basta eu ir à igreja, basta eu dizimar, basta eu ofertar, basta eu ler a Bíblia anualmente, basta fazer um culto doméstico, basta gastar tempo orando, basta fazer o discipulado. É isso. A prática em si vai conferir alguma coisa para mim. É simples assim. Simples, né? E vocês vão de concordar comigo, meus irmãos? Isso é muito fácil de acontecer. Nós vamos ler um capítulo não tão grande aqui, mas nós vamos ver isso acontecendo. Profeta Isaías, capítulo 58. Nós percebemos, meus irmãos, essa disposição à perversão sendo denunciada por todos os profetas pré-exílicos, antes do exílio, todas. A perversão não somente do jejum, mas de todas as práticas de piedade. Isaías faz isso. Isaías 58. O capítulo todo fala disso. Nós vamos ler talvez até o 5 aí, não sei. Olha o Senhor conclamando aqui Isaías. Clama a plenos pulmões. Não reclame quando eu grito aqui. Ó, o Senhor está mandando Isaías aqui. Se o Senhor está mandando Isaías, eu tenho que pelo menos imitá-lo em algum sentido. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Olha, o povo aqui estava completamente insensível, cego, surdo, completamente. Exibe as transgressões, mostra as transgressões. E a casa de Jacó, os seus pecados, é um paralelismo para falar a mesma coisa, transgressão e pecado. Israel e Jacó. Mesmo neste estado, olha a sagacidade, a astúcia de um povo caído. Porque não existe nada, meus irmãos, que dê mais coragem do que a ignorância. A ignorância dá uma coragem absurda. E ignorância é um outro termo para coração duro. Olha o versículo 2. Mesmo nesse estado, o estado de quem? O estado do povo, estado de queda, de rebeldia, de sujeira, de depravação, de imoralidade, longe de Deus. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber dos meus mandamentos. Aqui a ideia de que eles vão ao templo, de que eles vão ao culto, de que eles vão receber instruções do Senhor cotidianamente, normalmente, assim como vocês estão fazendo aqui. Como povo que pratica justiça, olha aqui, como se eles fossem um povo justo. Eles vão até Deus como se fossem um povo justo e não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Ora, nós estamos vindo, Senhor, até a tua casa. Nós oferecemos sacrifícios.
Nós experimentamos o jejum. Nós fazemos as práticas que são requeridas de nós. Por que o Senhor não responde derramando sobre nós abundância? É isso que eles requeriam, perguntando ao Senhor por justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Olha o que eles estão colocando diante de Deus. Percebe que eles estão esperando algo. Deus não está dando. E eles então ficam com raiva. Porque eles estão fazendo sem o coração lá, sem o amor lá, sem o zelo lá, mas eles estão jejuando. Então eles dizem: por que então nós fazemos? Se as bênçãos nós não estamos recebendo. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma. Olha, meus irmãos, por que eles diziam isso? Porque eles jogavam cinzas na cabeça, porque eles vestiam roupas de pano de saco, e aquilo, mecanicamente sendo vivenciado, para eles era o mesmo que afligir a alma, mas a alma deles estavam completamente distante do Senhor. Agora, olha a arrogância desse povo. Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos... Aí o Senhor, aqui é o Senhor proferindo. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Olha o que o Senhor está dizendo. Não é por causa de mim que vocês jejuam. Não é por causa do exercício da fé que vocês jejuam, não. Vocês tomam uma prática de devoção e adoração e usam como instrumentos egoístas e idólatras para vocês mesmos. É isso que acontece. Cuida dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E ele continua aqui, todo esse capítulo fala especialmente sobre o jejum. Todo ele. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? De Isaías expõe para nós. Você está passando fome em vão. Você está gastando tempo em vão. Vocês não são ouvidos, porque com tal disposição é a carne de vocês que fala, e não os vossos corações quebrantados e contritos. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para os irmãos. Nós estamos aqui nesse ponto de um ato de consagração como idolatria. Quando nós refletimos então, meus irmãos, sobre toda a gama de ensinos, toda a gama de advertências, de exortações, qual é o grande problema então em relação a nós? Nós somos instruídos, nós somos exortados dos mais variados modos, mas qual é o grande problema? O problema, meus irmãos, que nós estamos tão ocupados conosco e nós nos esquecemos rápidos demais. Nós, meus irmãos, temos uma amnésia espiritual absurda. Nós nos esquecemos rápido demais, meus irmãos. Nós corrompemos com muita facilidade. Olha para a história do povo de Deus. Quantas vezes isso aconteceu na história bíblica? No tempo do Senhor Jesus aqui, mais uma vez isso aconteceu. Se os profetas no Antigo Testamento eram aqueles que deveriam regular o culto e fortalecer a piedade do povo, os escribas, os fariseus, os mestres aqui do tempo de Cristo têm o mesmo paralelo, meus irmãos, de nutrir a piedade, de fortalecer a fé, de preparar o povo para a vinda do Messias. Mas isso não aconteceu. Eles estavam preocupados consigo mesmo. Lembra da história do povo de Deus na antiga aliança? Toda aquela geração que entrou no cativeiro pereceu, meus irmãos. Toda aquela geração.
Eles tinham toda essa história, eles tinham todo esse fundamento. Vamos ao tempo de Cristo agora. Aqueles judeus tinham toda essa história, tinham todo esse plano de fundo, tinham todo esse ensino, mas isso não foi suficiente. Eles ainda mantiveram atos de adoração e devoção como meras práticas e não como exercícios santos e vigilantes. Aí nós chegamos no versículo 16, quando o Senhor aponta para eles e diz: quando jejuardes, né? Então, da mesma forma como esmolas e oração, existe uma pressuposição de que eles fazem isso. Agora, então, uma correção. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, aqueles que encenam a vida, aqueles que encenam a fé, não como eles. A pergunta, então, como eles fazem? O Senhor diz: porque eles desfiguram o rosto. A ideia aqui, meus irmãos, é de mudar a aparência. Essa palavra desfiguram o rosto está ligada à palavra hipocrisia, porque hipócrita é um ator que tem a sua encenação teatral. Aqui desfiguram o rosto, a ideia de que eles mudam a aparência colocando máscaras como em teatro. Eles assumem um personagem. Eles têm um propósito para isso. Com o fim de parecer, ou seja, eles precisam tornar perceptível, eles precisam tornar visível que naquele momento, naquele ato, naquela hora do dia, eles estão jejuando. Então eles fazem isso constantemente. O Senhor então diz algo fidedigno aqui, quando ele diz: em verdade vos digo, a ideia de que não tenham dúvidas que eles já receberam a recompensa. Então, observa como eles concebiam o jejum. Jejum é um instrumento de lamento, jejum é um instrumento de contrição, jejum é um instrumento de expressar uma dependência interior, mas não é um motivo de tristeza. Eles recebiam o jejum como uma prática que os deixavam tristes. Era assim que eles recebiam. É o termo que ele usa aqui, o Senhor Jesus, contristados. A ideia de abatimento, de semblante sombrio. Agora, isso não era uma realidade interior. Como eles demonstravam isso? A palavra, então, de desfigura, que é a ideia de tipo colocar uma máscara teatral no rosto, é porque eles se eximiam da higiene básica para mostrar que estavam abatidos. Por isso que o Senhor Jesus disse que eles tinham que lavar o rosto e ungir-se com óleo. Porque eles não cuidavam da aparência, não davam um trato na barba, não lavavam o rosto, provavelmente jogavam cinzas sobre a cabeça, porque eles precisavam aparentar para que pudessem receber os aplausos dos homens. E o grande problema aqui qual é? É a simulação da contrição. A contrição não é verdadeira, mas ela é simulada. Por que isso, meus irmãos? Porque a verdadeira contrição não chama a atenção para nós. A verdadeira contrição chama a atenção para Deus. Eu não estou preocupado com o que você vai pensar. Eu não estou nem um pouco preocupado para como você vai me enxergar, se eu vou ser um modelo para você, se eu vou ser uma figura de quem você vai contar histórias. Não importa isso, existe uma necessidade na minha alma e eu quero experimentar ela na minha carne. É o jejum, não é? Então o Senhor aqui, meus irmãos, está chamando a atenção dos discípulos e nossa também para um tipo de religioso aqui, que nós encontramos de forma muito vasta, com muita facilidade. É o falso espiritual. É aquele que sabe usar as palavras, sabe usar as roupas, sabe usar os momentos. É aquele que compreende a atmosfera. É aquele que compreende a galera que ele faz parte. Ele conhece o ambiente. Ele sabe como lidar, como se relacionar, sabe as palavras que simulam contrição, piedade, devoção. Ele conhece, ele sabe.
Passou uma pessoa por aqui, tinha um linguajar muito piedoso. Muito, extremamente piedoso. O pastor Cleito disse que quando eles visitavam a ele lá, ele dizia assim: Elivando, quando você escutava eles falarem, meu Deus, que piedade. Piedade. Pô, isso é absurdo, não tinha como não acreditar. As pessoas têm o falso espiritual, ele sabe como se portar. Ele sabe a hora de derramar uma lágrima. Derramando uma lágrima em determinado momento, eu causo algum tipo de quebrantamento nas pessoas ao meu redor. As pessoas ficam com peninha de mim. Eles sabem fazer isso. O Senhor está alertando os seus discípulos para esses, os falsos espirituais. Ele não é espiritual, ele não é piedoso, ele não é virtuoso, mas ele não se importa. Ele não tem problema com isso. Ele quer apenas ser visto como tal. Ele quer a reputação. Ele não está nem aí se o seu coração é quebrantado e não. Porque os aplausos das pessoas ao redor é suficiente para ele. Basta. Como você é conhecedor? Como você sabe versículos de cor? Como você conhece a teologia? É impressionante. Como você sabe cantar? Como a sua voz é linda? É impressionante. É isso que ele quer. Isso é suficiente. Aqui, meus irmãos, nós nos perguntamos, então, como acontece isso? Como nasce um falso espiritual? Como nasce? Eu posso ser um falso espiritual, né? Como nasce um falso espiritual? Eu preciso perguntar. É a percepção errada da fé que faz isso, meus irmãos. Nós alimentamos uma fé. Se nós alimentamos uma fé errada, nós seremos erros ambulantes. É a percepção errada da fé que constrói hipócritas, falsos. A percepção errada, ela rouba de nós a verdade da fé e a vida da fé. Warren Wiersbe, um comentarista muito piedoso, ele disse o seguinte: quando isso acontece, nós substituímos a reputação por caráter, meras palavras por oração verdadeira, dinheiro por devoção de coração. É isso que acontece. Não importa a realidade diante de Deus. Então, mais uma pergunta, então. Onde está o grande perigo disso? Onde está o grande perigo? O grande perigo é simples. É não enxergarmos a perversidade disso. Esses falsos espirituais que vivem no nosso meio são hipócritas, perversos, ardilosos e sequer percebem o terror de tal vida. Esse é o grande perigo. Portanto, o que é isso? É a insensibilidade para as coisas de Deus. É a ignorância. É o coração duro. Essa exortação aqui, o repúdio do Senhor aos hipócritas, observado, vivenciado aqui pelos escribas e os fariseus, se torna ainda mais gritante quando o Senhor mostra para eles uma realidade que eles não estavam considerando, que os falsos espirituais do nosso tempo também precisam perceber. Que realidade é essa? Não importa, é o que o Senhor está dizendo aqui, não importa como os homens o veem, eu vou mostrar para vocês como Deus vê vocês. Eu vou mostrar para vocês. O Senhor vai mostrar isso. Mateus 23, a partir do versículo 27. Como o Senhor vê os hipócritas, como o Senhor vê o falso espiritual. Mateus 23, 27. Mais um daqueles ais.
Ai de vós! Os termos aqui, escribas, fariseus e hipócritas, estão ligados e são exclamações. A ideia de que como se o Senhor estivesse elevando a voz, gritando aqui, para proferir essas pessoas aqui que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então existe uma necessária ligação, o Senhor já está falando para eles, não era necessário o Senhor usar essas denominações aqui. Então existe a necessidade de identificá-los, mostrando que aquilo que eles estavam exaltando, ostentando em si, na verdade era mais por hipocrisia. Quando eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes. A ideia de semelhanças é de que existe uma proximidade absurda, né, aos sepulcros caiados. O que são os sepulcros caiados? Os judeus eles não poderiam tocar em defunto ou em coisas que era tocada por defuntos. Então o cal é branco, né? Então os judeus eles tinham uma prática de pintar os sepulcros de branco para quando era a festa dos tabernáculos, quando vinham judeus de outros lugares para Jerusalém, os judeus que eram visitantes que não sabiam onde eram os sepulcros, eles não tocassem nos sepulcros e não ficassem impuros. Então eles pintavam os sepulcros de branco, né? Então por isso que o Senhor diz, vocês são semelhantes, e aqui não tinha como eles não entenderem. Eles sabiam a impureza que estava debaixo do sepulcro. Eles sabiam. Vocês são como sepulcros caiados. Os sepulcros que vocês pintam de brancos, vocês são como eles. Não sabem? Eu vou dizer. Por fora se mostram belos, mas o interior estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, da mesma forma, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor vê. O louvor dos homens não abre os portais da eternidade. O Senhor vê. Ao invés disso, meus irmãos, nós aprendemos que a verdadeira piedade, o verdadeiro campo onde é plantada a consagração, deve ser cultivado no secreto, escondendo os nossos corações dos homens e colocando próximo a Deus. Um comentarista ele diz o seguinte: quando reputação torna-se mais importante do que caráter, nós nos tornamos hipócritas. Por isso que no arrependimento, na contrição, não há preocupação com humilhação. Mas cuidado, até isso nós podemos forjar. Nós somos habilidosos demais para isso. Até isso nós podemos manipular. E era isso que os judeus estavam fazendo. Eles queriam os aplausos, eles queriam os holofotes. Eles queriam a afirmação das pessoas ao redor. E fazendo isso, eles estavam trazendo glória para si, não para Deus. Um ato de consagração, que deveria ser um ato de adoração, era um ato de idolatria. Agora o Senhor, então, nos instrui, versículo 17 e 18. Como, então, observar a consagração como um ato de adoração? Então, depois desse repúdio do Senhor, agora ele não mais aponta para os hipócritas, o Senhor ele inicia agora a sua exortação aos discípulos e ele trata de forma muito pessoal os filhos do reino, como ele faz com as esmolas e com a oração quando ele diz tu, porém. É interessante porque o Senhor Jesus ele está usando pronomes aqui no plural, ele está falando para os seus discípulos enquanto o pequeno corpo ali, mas quando ele vai fazer a aplicação, ele faz isso de forma muito pessoal, quando ele diz tu, porém, e da mesma forma ele faz isso com as outras áreas. Quando ele diz quando jejuares, né, a ideia de que eles observam isso, quando vocês observarem essa parte da vida de vocês, de dedicação, de consagração ao Senhor, vocês devem observar da forma como é requerida de vós. O interessante é que no tempo do ministério terreno do Senhor Jesus, meus irmãos, os discípulos foram exortados a não jejuar. Lembra lá quando os discípulos de João vão até
João Batista, vão até os discípulos de Jesus e dizem: nós jejuamos, os fariseus também jejuam, e os teus discípulos? Olha como é fantástico aqui. O ministério terreno do Senhor Jesus não foi um ministério de teste, mas de preparação. A igreja é fundada sobre o ministério de quem? Dos profetas e dos apóstolos. Então, o Senhor Jesus os preparou para um fundamento. E o Senhor Jesus responde o questionamento dos discípulos de João Batista como? Como jejuar quando o noivo está entre vós? Haverá um dia em que vocês jejuarão, quando o noivo for retirado de vós. Esse é o dia. Nós estamos nesse período. O noivo foi retirado de nós. Nós estamos no período de contrição, quebrantamento, lamento e esperança. Nós estamos até aquele grande dia em que nós seremos chamados para as bodas, para a festa de casamento do Cordeiro. E nós não mais jejuaremos. Então, o jejum é um ato de contrição, meus irmãos, onde nós mostramos a nossa dependência aqui. Então, o Senhor Jesus está instruindo aqui no Sermão da Montanha e ao longo do ministério, isso é Mateus 19, essa exortação para não jejuar, Mateus 19, 14 e 15. O Senhor Jesus está mostrando como eles devem viver quando Ele não estiver mais entre eles. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Então, no exercício da consagração, essa observância do jejum, existia a necessidade da profunda percepção do que nós somos. Então, nós analisamos quem nós somos, nós nos deparamos com a profundidade do nosso pecado, nós percebemos que por trás de ações que parecem santas, existem motivações espúrias. Sempre suspeite de si, nunca ache que você é bom, nunca ache que você tem a melhor das intenções, nunca ache que você é correto, que é o justo, especialmente quando estiver fazendo comparações com o corpo ou com os irmãos. Você é mau. Você é mau. Quando nos deparamos com essa realidade, nós contemplamos Deus. Nós vemos a sua santidade, o seu amor. E nós ficamos completamente quebrantados porque nós não entendemos isso, meus irmãos. Se existe um momento em que nós mesmos não nos amamos como Ele amou a tal ponto de dar o seu único Filho, eternamente gerado por nós. Por isso, meus irmãos, não é por acaso, se é um ato de análise e contrição, não é por acaso, não é sem motivo que nós encontramos sempre o jejum ligado à oração. Nós vemos essas duas práticas sendo experimentadas. Isso porque na oração, meus irmãos, nós processamos as nossas motivações. Na oração nós estamos nos humilhando, na oração nós estamos meditando sobre aquilo que nós estamos fazendo. Por que eu fui tratado assim, Senhor? Por que eu estou sendo visto dessa forma? Eu não tive essa intenção. O Senhor sabe do meu coração, eu não tive essa intenção e naquele momento algo acontece. Naquele momento algo acontece e você termina a oração de outra forma. Você diz: eu sei que eu ainda sou sujo. Eu sei, Deus. Eu sei que eu ainda preciso ser transformado completamente. Então eu preciso ser mais claro, não é, Senhor? Eu preciso ser mais explícito. Eu preciso ter mais cautela. Eu preciso ser mais objetivo. Eu preciso conversar mais, dialogar mais e desenvolver mais. Porque as nossas corrupções são tão falhas, tão perversas, que nos levam à má compreensão quando um corrupto conversa com outro. É assim que nós findamos, quando nós entendemos o que nós fazemos. Então o Senhor nos exorta, versículo 17, tu, porém, quando jejuardes, duas coisas vocês devem fazer. Unge a cabeça e lava o rosto. A ideia aqui é de disposição do coração. Não é somente um ato mecânico, né? Aqui são práticas de higiene, certo, meus irmãos? É de unge a cabeça, coloca um gel no cabelo.
né? Lava o rosto, faz a barba. Não mostra tristeza, é a tristeza da alma, não é do rosto. Porque o ponto aqui é o perigo de chamar a atenção. Se você chamar a atenção por ficar em tristeza, é a mesma coisa de você chamar a atenção por ficar feliz demais. Você vai chamar a atenção para si. O ponto é não chamar a atenção. É um quebrantamento, é uma contrição, é a necessidade interior. Então, aqui, unge a cabeça e lava o rosto, não mostra somente práticas mecânicas, mas mostra a disposição do seu coração. Entenda, vocês jejuam continuamente, mas existe uma reflexão única que deve ser experimentada de uma vez por todas, que é a realidade de não se mostrar, não ostentar a consagração. A consagração não é um instrumento de ostentação. A disposição do coração de vocês é o secreto, é o segredo, é um anonimato. É evidente, meus irmãos, que quando o Senhor fala em secreto, Ele está falando de realidades visíveis mesmo, né? É evidente que tem esse aspecto. Mas existe uma realidade do coração em que nós devemos proteger o nosso coração dos homens. E fazendo isso, nós protegemos de nós mesmos, porque nós gostamos dos holofortes assim. Qual é o ponto, então? Jejum é tanto um ato de adoração quanto um ato de devoção. É quando nós fazemos o corpo expressar os gemidos da alma. É a humilhante contrição de um coração que compreende o peso do pecado e o profundo anseio pelo seu Salvador. Os hipócritas, eles demonstram pesar, tristeza e abatimento. E os filhos do reino, como devem se portar? Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: jejuar, olha que brilhante a percepção dele, jejuar nos ajuda a disciplinar os apetites do corpo e manter nossas prioridades espirituais em ordem. Você massacra a carne. É isso que você faz no jejum. E essa é a advertência do Senhor Jesus. Abre em Lucas 21, por favor. Lucas 21, 34. Essa é a advertência do Senhor para conosco. Lucas 21, 34. O Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Nós precisamos ser vigilantes e atentos. Como nós fazemos isso? Cuidando das nossas coisas terrenas? Não. Nutrindo uma realidade espiritual. É assim que nós fazemos. Portanto, meus irmãos, o jejum é um lembrete de que ainda nós não estamos no banquete. Ainda nós carecemos de um tipo de alimento ou de um nutriente que nós só teremos naquele grande dia, no grande banquete do casamento do Senhor. O grande foco da advertência do Senhor aqui está na motivação do ato, porque as motivações, elas tendem a tornar visíveis os nossos apetites, sejam carnais ou sejam espirituais. É o que ele diz ainda, né, no versículo 18, quando ele diz: com o fim, quando vocês fizerem, façam diferente dos hipócritas, façam com o fim de não perceber aos homens que jejuam. Não torne perceptível, não torne visível, e sim ao Pai. Esse deve ser a ambição de vocês. Como, Senhor? Em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E eu achei interessante esse termo recompensa, porque esse termo recompensa, embora na tradução seja igual para aquilo que os homens dão aos hipócritas, na língua original aqui o termo é outro. Vou tentar pesquisar o que é esse termo. Essa recompensa, meus irmãos, está ligada ao cumprimento de uma obrigação contratual. É o mesmo termo do versículo 4 do versículo 6, quando fala das esmolas e da oração. A ideia de que vocês
vocês receberão o que está destinado a você contratualmente. Imagine um cenário. Existe um depósito de galardão. Aqui ele fala de galardão mesmo, viu? Não é salvação não. Porque aqui só quem pode entender são os salvos. Então já tira o aspecto da salvação. Aqui ele está falando de galardão mesmo, embora nós não saibamos muito o que significa o galardão. Existe um grande depósito de galardão para ser doados aos santos. Isso será doado aos santos como presente, como dádiva, em algo absolutamente fantástico, experimentado no novo céus e nova terra. O Senhor aqui está abrindo a mente para outra possibilidade, meus irmãos, também. Outra possibilidade muito perigosa na prática da devoção. Por quê? Lembra lá, os fariseus, os judeus, nem sempre foram corruptos. Nem sempre foram corruptos. O povo de Deus nem sempre foi caído. Isso quer dizer que nós podemos começar bem, mas se nós não vigiarmos, nós podemos corromper até mesmo a consagração. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos misturar a necessidade de louvar a Deus e colocar pitadas de anseio pelos aplausos dos homens, a tal ponto onde nós não conseguimos mais discernir onde começa um e onde termina o outro. E aí nós damos frutos dúbeis. Nós não conseguimos tornar perceptíveis os frutos aos nossos irmãos. São frutos duvidosos. Duvidosos. A própria pessoa em si é uma confusão espiritual. Por isso que algumas vezes ela diz assim, mas você não sabe do meu coração. E muitas vezes isso não é uma maldade intencional. É uma profunda confusão espiritual mesmo. Ela acha, ela entende que o que ela está fazendo é completamente bom e o que é requerido dela. Mas a confusão da fé fez misturar o que não deveria ser misturado. E algo que começa bom pode ser tornado deficiente. Tem um lembrete aqui para nós, do teólogo que eu gosto muito, Dom Carso. Ele diz o seguinte, a hipocrisia não é exclusiva dos fariseus. Simples, né? A hipocrisia não é exclusiva dos fariseus. Às vezes parece que nós colocamos já como sinônimos. Hipócritas e fariseus. E nós retiramos do vocabulário cristão. O verdadeiro jejum não é simplesmente se privar de alimento, isso é dieta. O verdadeiro jejum é observar o propósito redentivo e santo do apelo da alma. Esse é o verdadeiro jejum. Deve ser um apelo de um coração à piedade. Esse é o verdadeiro jejum. Deve ser a contrição de espírito. Deve ser o clamor da redenção. Esse é o verdadeiro jejum. Nós concluímos então com os versículos 19 e 21. Esses versículos, como eu falei para os irmãos, ele tem uma articulação em que tanto ele conclui essa unidade, que vai até o versículo 21, como ele inicia as perspectivas que nós devemos ter do reino caído e do reino por vir. Esse texto, meus irmãos, ele serve para nós analisarmos aquilo que foi dito antes e aquilo que vai ser dito depois. Mateus 19 até 21, ele é uma espécie de parada para a nossa reflexão sobre tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sobre as perspectivas, a forma de enxergar o reino por vir. Por isso que nós vemos essas partes meio que soltas aí no Sermão da Montanha, meio que parecendo um pouco desconexas. Nós viemos até aqui fazendo um esboço muito claro, e essas passagens aqui parecem um pouco desconexas, porque o Senhor está nos exortando como nós devemos ver
o reino que virá e esse reino aqui. E aí ele é intercalado por alguns títulos aí que nós vemos nas nossas versões. E diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E aí ele nos dá o motivo para nós não acumularmos. Entenda, embora isso traga regozijo para você, e aqui nós vemos que o tesouro que nós vimos até aqui são tesouros emotivos, são tesouros emocionais, são tesouros ligados à reputação, que pode gerar outras consequências, mas não são necessariamente materiais. Não façam isso. Por quê? Porque esses tesouros, a traça e a ferrugem corrói. Eles acabam. Eles findam. E os ladrões, escavam e roubam. Vocês não podem proteger. Mas, então, se existe uma exortação para não acumular, existe uma exortação para juntar. Mas, juntai para vós outros tesouros nos céus. Lá está guardado. Lá está muito bem guardado. Por quê? Porque não é guardado por vós. Vocês não podem guardar. Lá, nos céus, a traça nem ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro? E aí ele mostra então essa conclusão dele, é um cuidado para nós termos cautela em juntarmos tesouros, porque o tesouro que nós juntamos revela um coração que não é visto, mas o tesouro é visto. Ele diz, porque onde está o teu tesouro, da mesma forma estará o teu coração. Por isso os versículos 1 e os versículos 19 a 21, eles estão bem conectados naquela primeira exortação e nessa última. E essa, meus irmãos, é a reflexão central não somente do Sermão da Montanha, mas de todo o Evangelho. E o Senhor, nós vemos do Senhor em Mateus. O nosso coração, ele deixa pegadas visíveis. O nosso coração tem braços, tem pernas. O nosso coração constrói materiais. Nós exibimos aquilo que amamos. Essa é a verdade. Por isso que nós precisamos tanto de observar essas práticas espirituais devidamente para que nós não incorramos nos vacilos da fé, nos vacilos da caminhada. Que o Senhor tenha piedade de nós, que nós possamos não buscar reputação que se deteriora, que nós possamos buscar a fé e a piedade que toca e se mantém na eternidade, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, pela Tua graça nós estamos aqui somente por causa das Tuas misericórdias e bondade. Quem somos nós para requerer algo do Senhor, Deus? Tudo que recebemos é por pura graça. Ajuda-nos, ó Deus, cada um de nós aqui. Visita-nos particularmente, ó Deus. Sede misericordioso, Pai, como Tu tens sido ao longo de toda a história. Rogo a Ti que de forma muito pontual o Senhor visite cada um dos meus irmãos, ó Deus, e faz a obra que somente o Senhor é capaz de fazer. Não permita que corações sejam petrificados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. A noiva é tua. A noiva é do teu Filho, a igreja do Senhor. Ajuda-nos. Em nome dele. Amém.